já encerrar o culto dessa manhã. Volto a dizer, entenda, se precisar sair, tudo bem. Se você já estava marcado alguma coisa 10h30, quiser sair, fique à vontade. Nós vamos aqui até 11h aqui agora e já vamos encerrar, tá bom? Pode ir, já. Deus abençoe. E ele vai dar uma palavra de Deus, né? Que Deus colocou no coração dele, e nós vamos ouvir, e depois nós estaremos encerrando, tá bom? Graças e paz, igreja. Amém. Eu gravei uma palavra que o evangelista Wagner falou no último culto que ele pregou de quinta-feira, e ele falou assim: quem diria que um dia eu estaria aqui podendo falar de Deus para tanta gente, né? Eu tomei isso para mim. Quem diria que um dia eu poderia estar aqui falando de Deus para vocês? Um pouco mais de 2 anos eu era pecador, eu estava totalmente afundado no pecado, e eu conheci o amor, eu conheci Jesus. O amor de Jesus me transformou, porque o amor de Jesus ele transforma. Só que a transformação de Jesus na nossa vida não é por escolha, não é por opção, é por decisão. Todo aquele que se volta para Jesus é porque a vida não está daquele jeito, do jeito que queria. Então você tem uma decisão de mudança de vida. Essa decisão tem que partir do coração. E a minha decisão veio do coração. Foi a primeira oração sincera que eu fiz quando eu me entreguei para Jesus. Senhor, não dá mais do jeito que está, muda a minha vida. E sozinho eu não consigo. E agora eu sei por que Deus me trouxe a essa palavra. É só para dar o final daquilo que foi falado, aquilo que Deus falou através de você, pastor. Agora eu entendo, porque quando o pastor me convidou no meio da semana para entregar a palavra, eu pensei em uma coisa, mas o pensamento não é meu, é dele. Então eu pensei em trazer uma palavra, e aí hoje no meu devocional, eu faço devocional, e eu estava lendo esse livro aqui da Joyce Meyer, e esse livro chama Conhecendo Deus Intimamente. E na página 277 do livro, o Senhor me tocou de uma maneira tão profunda nessa parte aqui que ela diz no livro dela. Algumas vezes Deus irá usar a sua palavra para cair como um fogo refinador sobre a nossa situação, a minha e a tua. Quanto mais da sua palavra você aprender, tanto mais fácil será para Deus lembrar-lhe de uma passagem que convence o seu coração e o meu, para que se arrependa de alguma reação que não seja semelhante a Cristo. E aí, lendo isso aqui, o Senhor me levou até, quem quiser acompanhar na Bíblia, abre aí no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, onde ele fala assim, o Senhor Jesus, o Senhor Deus fala assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. E o que é o conhecimento? É conhecer a Bíblia? Não é conhecer a Bíblia. Isso aqui não é Bíblia. O Verbo se fez carne. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Quando a gente começa a comer isso aqui, a gente está conhecendo Jesus. E ontem eu estava conversando com um amigo meu, o Adilson, ele falou assim: eu preciso começar a ler e tal. Eu falei: não, você não tem que ler nada. Você tem que estudar, você tem que meditar, você tem que aprender, você tem que trazer para a tua vida. Se você pegar isso aqui para ler, não vai adiantar nada. Esse mover maravilhoso que teve hoje aqui, tem muita gente que espera o culto para ter isso, porque não conhece Jesus, porque se limita apenas a domingo e a quinta. Isso que nós tivemos aqui, a gente pode ter todo dia no teu secreto, no teu devocional. Eu já tive momentos desse aqui em casa,
Eu já tive momentos desse aqui dirigindo o meu carro. Eu fui batizado pelo Espírito Santo na oração em línguas, dirigido para buscar minha filha em Fernandópolis, porque eu conheço, ou melhor, eu busco conhecer Jesus todos os dias da minha vida. E a gente só passa a conhecer alguém, a ter intimidade com alguém, quando a gente busca essa pessoa todo dia. Eu não vou conhecer de alguém se eu conversar com ele uma vez a cada semana, ou uma vez por mês. Eu vou ter afinidade com essa pessoa se eu conversar com ela todo dia, se eu tiver relacionamento todo dia. E Deus, Jesus, Ele quer se relacionar com a gente. Jesus, Ele quer se manifestar para a gente. Jesus, Ele quer mostrar qual o propósito dele para a nossa vida. A gente acha que entregar a vida para Jesus e ser salvo, acabou, amém. Não é. Não é sobre mim, sobre você. Uma vez o pastor disse, e isso trouxe para mim, existem almas lá fora clamando para ser salvas. E quem que vai salvar? É a igreja. Mas a igreja tem que entender que a salvação, a cruz já foi ganha, amém. Você precisa agora trabalhar para salvar outros. E como é que você vai entender isso? Está aqui. Deus, Ele mostra para a gente. Jesus disse, ide ao mundo e pregai o Evangelho. Ele veio para fazer discípulos. Ele não veio simplesmente para fazer pessoas salvas. Amém, a salvação ela veio através da morte de Jesus. Mas Ele precisa que outras pessoas sejam salvas. E como? Alguém tem que falar de Jesus. Quem que vai falar de Jesus? Quem não vem na igreja? E quem não ouve a pregação na live? Como é que vai ouvir falar de Jesus? Se você e eu, a gente não faz a obra. Por que a gente não faz a obra? Porque a gente não conhece Jesus, a gente não sabe o que Jesus quer da nossa vida. E isso, amados, isso, igreja, eu não estou falando aqui porque eu sou melhor que ninguém. Eu estou falando aqui porque eu me entreguei para Jesus. Eu estou falando para vocês aqui porque o Espírito Santo ministra no meu coração. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu entendi o meu propósito, porque eu converso com Deus todos os dias, porque eu leio a palavra, eu leio Jesus, eu aprendo de Jesus todos os dias, desde que eu me converti. Não há um dia sequer que eu não leia, que eu não coma, que eu não alimente o meu espírito. O nosso espírito vai testemunhar e testificar aquilo que a gente precisa fazer, mas a gente precisa alimentar o nosso espírito. O que a gente está alimentando o nosso espírito na hora que a gente sai daqui? Um lixo? Esses lixos que tem na internet aí? Ou a gente está mastigando isso aqui? Comendo isso aqui? Eu não me alimento mais de lixo, não. Não quero mais. Eu tiro tudo que é ruim da minha vida. Essa semana eu e o Luan estávamos ensaiando, porque a gente está fazendo evangelização na Fundação Casa, e o Senhor ministrou aqui ao meu coração. A gente estava conversando, o tempo todo que a gente ficou lá no ensaio, a gente falou de Jesus, das experiências dele, da minha. E hoje eu não quero mais me relacionar com pessoas do mundo, não porque eu não quero, porque eu quero falar de Jesus. E eu não consigo falar de Jesus com pessoas. Eu não vou entregar Jesus para as pessoas que goela abaixo. Aquelas pessoas que vêm até mim. Mas a conversa com pessoas do mundo é uma conversa que não me edifica. Então hoje eu quero falar com pessoas que têm professam a mesma fé que eu, têm a mesma caminhada que eu. É maravilhoso falar de Jesus. Mas isso, Ele próprio ensina. Então, só para finalizar, eu tinha coisas para falar, mas a ministração veio aqui diferente. E aí eu estava no louvor, e ele falou assim, você percebeu que você está tranquilo e você vai falar sobre mim? Porque eu já vim 2 vezes aqui. Eu vim abrir um culto de quinta e eu vim um outro domingo aqui falar. E eu estava com a minha barriga doendo, estava nervoso, eu suava. E hoje ele falou para mim, sabe por que você está tranquilo? Porque você tem autoridade. E porque essa autoridade você está conseguindo, porque você conhece de mim. Porque eu sei que na palavra ele fala assim, quando você estiver de frente a reis e autoridades, não é a tua boca que vai falar, é o meu espírito que vai falar através de você. Quando ele falou para Moisés lá na sarça ardente, Moisés falou, eu não sei falar, eu vou falar através de você. E como é que eu consigo entender isso? Porque eu conheço a palavra. E eu trago a palavra para a minha vida. E aí ele falou assim, vai porque eu vou falar através de você. Não é você. Eu não tenho condição de falar nada de Jesus sobre ele, não tenho. Mas o Espírito que habita em mim fala através de mim. E isso eu posso trazer porque eu conheço a palavra. Porque o Espírito ministra o meu coração. Então, você que está aqui,
Você que está na live, essa palavra é para você, é para alguém. Não se limite apenas a culto de domingo e quinta. Começa a partir de hoje a querer isso aqui, a comer isso aqui, a querer conhecer Jesus intimamente, porque Ele quer se manifestar na sua vida ou se apresentar para você intimamente. Não se limite ao que aconteceu aqui, só aqui. Você pode ter isso no seu quarto, mas você precisa ter intimidade com Ele. Amém, igreja? Amém. Agora essa palavra que eu queria entregar para vocês. Glória a Jesus, glória a Deus por isso. Salva de palmas para eles. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, só vou passar um recado, obrigado, né? Deus abençoe. Vai evoluindo, né? Deus vai fazer. Nós somos antes sempre.